Olá, um ótimo dia para você. Estamos iniciando mais Mulher de Hoje com o oferecimento do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, que tem como missão acolher e cuidar do ser humano durante todo o ciclo da vida. E por falarmos em hospital, hoje tem Saúde em Dia. Muita gente não sabe, mas o Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão tem no seu serviço de medicina nuclear o exame PET-CT, ou PET-Scan, como também é chamado, que é um avanço em tecnologia diagnóstica normalmente indicado para investigar o câncer, avaliar a possibilidade de metástase e acompanhar o desenvolvimento do tumor e a resposta ao tratamento. E ele também pode ser utilizado na área de cardiologia, por exemplo, ajudando a mensurar o dano sofrido pelo coração em caso de infarto e na parte neurológica para avaliar anomalias, como tumores e falhas na memória. Gente, será que eu estou precisando de um exame desse? O PET-CT, ele é exame oferecido pelo SUS e por alguns convênios e traz uma alta precisão diagnóstica para oferecer melhor qualidade de vida ao paciente. Ele é rápido, seguro, já que a substância, que é marcada por uma substância radioativa, emite radiação em pequenas concentrações e é facilmente eliminada após o exame através da urina. Então, para conversar conosco hoje, nós convidamos ele, que já esteve participando uma vez aqui do programa e hoje vem pela segunda vez, Dr. Fábio Figueiredo Ribeiro, médico cardiologista e médico nuclear. E hoje nós vamos falar dos benefícios do PET-CT, ou PET-Scan, na medicina diagnóstica. Bem-vindo, Dr. Fábio, prazer imenso. Daqui a pouco conversamos, porque antes, vamos à mensagem do dia? Para a gente refletir um pouquinho, né? Então, essa mensagem de hoje, olha, é para você, que muitas vezes está aí se sentindo cansada ou cansado de ser forte. Então, ouça isto. Somos pessoas honestas, trabalhamos, dedicamos tempo para as nossas famílias, acreditamos no amor, na bondade, temos fé, mas não vemos nossas vidas indo para lugar algum. Tudo parece estagnado e, com o tempo, acabamos perdendo as esperanças de um futuro bom, de uma vida feliz. Não é fácil passar por isso. Não é fácil pensar em seu amanhã e simplesmente não saber o que virá. Ver sua força cedendo para a desesperança, não conseguir mais levantar de seus tombos e apenas assistir a sua vida como um mero espectador, sem a força necessária para assumir o controle. É frustrante ser aquele que sempre tem a solução para as dificuldades dos outros, mas não conseguir lidar com a própria vida. É triste oferecer conselhos com tanta simplicidade, mas sofrer para conseguir cumpri-los por si mesmo. E é cansativo viver ajudando outras pessoas com seus conflitos e se sentir totalmente incapaz de sair de seus próprios problemas. Muitas vezes parece que estamos envoltos em um mar de negatividade, em que as pessoas ao nosso redor estão apenas esperando pelos nossos erros para nos julgarem como incapazes, e as energias negativas parecem dominar cada canto em que olhamos. Nesses momentos, por mais que nos esforcemos para mostrar o nosso valor, nossa força, sempre existe um incentivo para desistirmos, para abandonarmos nossos sonhos. É realmente horrível. Eu mesmo já passei por isso. Apenas as pessoas fortes seguem em frente, quando a esperança parece ter sumido, quando estão no escuro e quando são abandonadas por aqueles que deveriam estar ao seu lado. Você é forte porque ainda está aqui, porque não desiste de tentar, porque acredita na bondade do mundo, apesar de ter visto o seu pior. Acredita em sua força, acredita em sua vida. Pense nisso, reflita com carinho. Gratidão, gratidão, gratidão.
Agora sim, cumprimentando oficialmente, né, doutor Fábio, eu estou me exibindo aqui nessa cafta linda de Maria Náutica, hoje eu estou a cara da riqueza, né, vamos combinar. Como diz a Hermídia, minha amiga, chicareza. É chiqueza com riqueza, riqueza de alma, né, gente? Doutor Fábio, médico, cardiologista e médico nuclear, que profissão abençoada, hein? Cardiologista. Antigamente, os cardiologistas eles eram considerados as estrelas da medicina. Hoje isso mudou, né, doutor? Bom, primeiramente, bom dia. Bom Muito obrigado dia, mais uma vez pela oportunidade. Bom, eu escolhi até ser cardiologista porque eu sempre achei uma especialidade fantástica, né? Com certeza. Lida diretamente com um órgão importante que é o coração. Não só da parte técnica, física, mas eu sempre falo que o cardiologista ele tem um pouco de psicólogo, porque também. A maioria dos problemas tem contexto emocional, né? Geralmente, então, né? Geralmente ela vem acompanhada, né? E às vezes a consulta é a oportunidade que a pessoa tem de desabafar. Desabafar, né? Agora, como é importante o posicionamento do médico em olhar para o paciente, em ouvir o paciente, em acolhê-lo. Porque muitas vezes as pessoas elas nem têm doença nenhuma. Elas marcam uma consulta porque elas estão se sentindo angustiadas ou acha que está com algum problema, ela até acha. E aí vai lá, desaba, chora e desabafa com o cardiologista dela e aí vai fazer os exames e está tudo certo. Então, isso é tão importante, tão verdade, que eu tive um professor, o Dr. Ademir Ralph, a quem devo muito. Ralph? Ralph, eu aprendi muito com ele. Ele falava o seguinte, que ele dizia assim, todo médico, ele fez psicologia, além da medicina, né? Aí ele falava assim, Fábio, todo médico deveria fazer psicologia. Concordo. Porque você tem que entender o paciente na alma, você tem que conversar com o paciente. E ele falava uma coisa que era assim, quando você for atender um paciente, você toque o paciente, converse com ele, cumprimente, bata nas costas dele, entendeu? Se aproxima do paciente. Não peça para a enfermeira medir a pressão, meça você a pressão e comece a perguntar como é que ele está e sorria com o paciente. Porque muitas vezes, isso é muita verdade, assim, o paciente, você às vezes é tão técnico, você faz tudo certinho dentro do contexto do atendimento, mas muitas vezes falta a parte humana, a parte do sentimento, de entender aquele paciente no seu contexto, por que ele está ali, os problemas pessoais, que muitas vezes para ele é difícil de revelar se ele não confiar no médico, né? São problemas relacionados à família, às vezes relacionados a si mesmo. Então, é extremamente importante, não só na cardiologia, mas a cardiologia principalmente, que eu falo porque é a minha especialidade, e eu vivenciei isso por muito tempo, inclusive em consultório, em que você tirar um tempo de verdade para conversar com o paciente é extremamente importante. Muitas vezes a pressão alta, ataque cardíaco, está tudo relacionado a um contexto emocional. A um contexto emocional. Eu sei disso e na minha família temos prova viva, aliás, prova viva não, porque ela já partiu. A minha avó materna faleceu aos 39 anos de idade. O esfigmo marcou a pressão nos 30. O doutor Ítalo de Pata, na época, que era o único cardiologista da cidade, dizia que provavelmente passava dos 30 a pressão dela. Então, a hipertensão severa, ela infartou aos 39 anos de idade. Isso diante de todo um contexto de uma vida permeada de mágoas, de ressentimentos, de tristezas, de dificuldades, mas também de alegrias por ela ter gerado 6 filhos, mas que infelizmente partiu e deixou os 6 filhos pequenos. Você sabe que na vida ambulatorial, no consultório ambulatorial, eu falo que para os pacientes a pressão
alta, mais difícil de você tratar é emocional. Com certeza. Porque a pessoa chega, primeiro já tem a pressão alta do jaleco branco, né? Não, a minha mãe tinha síndrome do jaleco branco. Era falar, nós vamos ao médico. Já subiu a pressão. A pressão já subia. Se dissesse assim, vamos para o cardiologista, sua consulta e tal, aquele dia ela já acordava com a pressão explodindo. E aí a gente chega numa clínica, onde é marcada a consulta para as 14 e o paciente é atendido às 16, Não. que eu particularmente acho uma falta de respeito, Concordo. Principalmente numa clínica cardiológica. Então, a minha mãe, quando adentrava no consultório, ela já dava um esporro, porque a minha mãe não tinha papas na língua, assim como eu aprendi com ela e com meu pai, né? Não mandar recado. Minha mãe dizia, poxa, doutor, daí tu tá de sacanagem comigo. Ficar 2 horas esperando, eu já tô com a minha pressão explodindo. E, de fato, saíamos de lá direto para o Hospital Nossa Senhora da Conceição para ela se hospitalizar, porque a pressão chegou a 28/24. Então, olha só a que ponto chega a hipertensão da pessoa, né? A pressão arterial, justamente pelo problema emocional. A gente vai falar disso e, lógico, vamos falar do PET scan, não se preocupem, né, gente? Nós estamos aí findando o mês de março lilás, uma campanha de prevenção ao câncer de colo de útero. E nós não vamos falar apenas do câncer de colo de útero, mas, enfim, de todas as outras patologias que envolvem também diretamente o câncer e, é lógico, este exame, esse aparelho que o hospital nos oferece e que também pode ser feito pelo SUS e por outros convênios. Então, o Dr. Fábio, daqui a pouquinho, ele vai explicar exatamente como que funciona, para qual finalidade é o PET scan. Vocês vão saber tudo isso e muito mais em instantes. Não saia daí, não. Mulheres gostam de shampoo, mulheres gostam de espelho, mulheres... Olá, estamos de volta. Este é Mais Mulher com Cibele Cristina, esta apresentadora que vos fala já há 15 anos, né, gente? Parece que foi ontem. Pois é, dia 29 de maio o programa completa 15 anos de história. Todos os dias ao vivo, das 9 às 10 da manhã, com reapresentação às 18h30. Lembrando que este programa é transmitido simultaneamente no Facebook, tanto da página da TV quanto da minha página do programa, né, Mais Mulher, na minha pessoal, Cibele Cristina Garcia. E você pode nos acompanhar através do site da unitvsc.com.br ou através do aplicativo. Você não baixou o nosso app ainda no seu celular, colega? Baixe o aplicativo, não custa nada, é gratuito, você não paga absolutamente nada. Basta você baixar o aplicativo e você acompanha a nossa programação em tempo real. Hoje é dia de Saúde em Dia, até parece redundante, né? Hoje é dia de Saúde em Dia. É para ficar, hoje é o dia de mantermos a saúde em dia. Na verdade, todo dia é dia de mantermos a nossa saúde em dia. Agora, quem está conosco hoje é o Dr. Fábio Ribeiro, Figueiredo Ribeiro, né? Não posso esquecer do Figueiredo. Figueiredo Ribeiro, que é médico cardiologista e médico nuclear no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Também é médico em Florianópolis, né, doutor Fábio? E nas quintas-feiras você está em Tubarão. Quarta com a mamãe. Como é o nome da sua mãe? Ildete. Ildete. Dona Ildete, eu sei que a senhora está nos assistindo aí no Arroio Corrente Jaguaruna. Um beijo no seu coração e parabéns pelo filho exemplar, né? Estava aqui elogiando a senhora, falando tão bem dessa mãezinha. É muito amor envolvido, né? Vou dizer para a senhora que até me deu um pouquinho de inveja boa dele, de ter a mãezinha por perto, né? Mas a minha está lá juntinho de Deus, graças a Deus. Dona Ildete, muito obrigada pelo carinho, pela sua audiência sempre, né? Deus lhe abençoe cada vez mais. Doutor Fábio hoje está conosco para falarmos de PET scan, ou PET-CT. O que significa PET-CT? Bom, é uma sigla em que, porque a técnica usada para fazer o exame, ela une duas tecnologias, né? A medicina nuclear,
cuja sigla é o PET, né, Positron Emission Tomography, que é tomografia por emissão de pósitrons, que está relacionada à radiação utilizada na medicina nuclear, e o CT, que é de tomografia computadorizada. Então, é um exame híbrido, certo. Tá? Em que você tem a medicina nuclear junto com a anatomia da tomografia. Hoje, inclusive, já tem também em alguns lugares, no Brasil tem muito pouco, mas deve ter uns 2 equipamentos, um no Einstein, eu acho que outro em Brasília, tem o PET ressonância. Então dá para entender, você tem a ressonância junto com o PET ou tem a tomografia junto com o PET. O que é melhor? Tá? É que cada um tem uma finalidade. Tem uma finalidade, né? Perfeito. O que é mais comum, o que mais se usa é o PET scan com a tomografia. Isso é porque foi o primeiro, é o que mais fácil tem hoje dos fármacos que nós usamos para o estudo dos órgãos do paciente, é bem mais em conta, é bem mais barato do que um PET ressonância. O PET ressonância é muito caro. Sim. E ele é destinado principalmente ao estudo de alguns órgãos em que a ressonância é melhor. Por exemplo, fígado, por exemplo, pulmão, cérebro, em que em algumas situações, né, específicas, ela pode ser melhor. Então, praticamente hoje o mais difundido mesmo é o PET-CT. O PET-CT. É um exame invasivo? Não, ele não é um exame invasivo, porque você faz a tomografia que todo mundo conhece. Sim, né? Perfeito. A tomografia, a gente... O equipamento é parecido com o da tomografia? Inclusive é uma tomografia, já tem uma tomografia, um túnel? É um túnel, tem uma tomografia, né? Junto com essa tomografia tem também um equipamento de medicina nuclear. É aquele barulhinho? Esse é da tomografia. Tem esse barulho no PET scan? Bem menos do que a ressonância. É? Mas tem um barulhinho também, tá? Então, a ressonância já é mais barulhenta e um exame mais demorado também. Então, tem a tomografia do PET e tem a tomografia da CT, certo? E eu explico da seguinte forma. A gente acostumou muito com raio-x, com a chapa, né? Isso. Eu lembro que eu dava plantão, as pessoas chegavam no Quero bater uma chapa. Quero bater uma chapa. É bem o tempo da chapa. O tempo da chapa, né? Hoje ela já quer a tomografia. Mas ela quer bater uma chapa. Então, quando você faz um exame de tomografia, nada mais é a tomografia que centenas de chapas feitas rapidamente para formar uma imagem tridimensional. Sim. Né? Porque o raio-x é uma imagem plana, única ali, né? Unidimensional. E a tomografia são centenas de fotos que aí a tecnologia consegue fazer uma imagem tridimensional para estudar a anatomia. Né? É uma perfeição. Hoje os equipamentos são cada vez mais rápidos, né? Eu lembro que em 1985, meu pai foi diagnosticado com epilepsia aos 42 anos de idade. Teve crises convulsivas. E naquela época não existia tomografia nem em Tubarão, nem em Florianópolis, em Santa Catarina, somente em Joinville. E eu lembro que na época ele teve que ir a Joinville para fazer a tomografia, em 1985. Eu lembro porque em 86 foi meu primeiro casamento e eu lembro que foi justamente nessa época. Não, foi em 1986. Inclusive eu já tinha casado a primeira vez. E eu lembro que não existia a tomografia em qualquer outro município a não ser em Joinville. Então, hoje, a gente tem esse aparelho, esse equipamento de ponta aqui em Tubarão. Ou seja, e a radiologia, PET scan, a própria medicina nuclear, né, doutor? Na qual a gente não precisa se deslocar até um outro município. Isso facilita muito. Isso é extremamente importante, né? Eu assim, elogio muito o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Eu também. Porque às vezes as pessoas não têm noção de que ali dentro tem um CDI, que é um centro de diagnóstico por imagem. Que tem tudo. E de primeiro mundo, né? De primeiro mundo. Tem raio-x, tem tomografia, tem ressonância e tem medicina nuclear. E a medicina nuclear é um diferencial muito grande, porque poucos hospitais em Santa Catarina e no Brasil tem medicina nuclear e muito menos PET scan.
né? Então, não sei se às vezes a população tem essa noção de que você tem um equipamento que hoje é um dos equipamentos mais modernos do mundo, naquelas indicações que você colocou muito bem na introdução, parabéns, né? Deu uma aula ali. Não, a aula é você quem dá. Não, mas foi muito bem colocado das indicações do PET scan, que praticamente hoje na área oncológica é um exame extremamente importante, seja no diagnóstico, mas principalmente também no acompanhamento dos pacientes, né? Sim. E por que que isso, o que que significa tudo isso, né? É que além da tomografia hoje, nós temos a medicina nuclear que permite, e isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, que é o estudo do metabolismo dos órgãos. Então, quando você bate uma foto de alguém, quando você tem seu celular aí, que tu bate uma foto, você está vendo ali o que a gente chama da anatomia. Você está vendo ali a forma, né, daquilo ali. Agora, para estudar internamente a pessoa, o conteúdo daquilo ali, para estudar internamente o corpo humano e como que aquele órgão está funcionando, ou como que aquele tumor está se comportando, a gente precisa do estudo do metabolismo desses tumores ou desses órgãos. Para saber certo? Como é que está o andamento do metabolismo, para saber a evolução da doença. Evolução da doença. Se estagnou, se evoluiu, se regrediu. Porque na evolução da medicina e na evolução da tecnologia, né, saímos do raio-x, chegamos na tomografia, temos a ressonância, temos o PET scan. Então, a gente melhorou o estudo da anatomia quando saímos do raio-x da chapa para um estudo tridimensional da tomografia. E você tem razão, eu lembro quando a tomografia chegou em Florianópolis. Tu lembras? Lembro. Que ano que chegou em Florianópolis? Eu acredito... Eu lembro que foi em 86 que não existia ainda em Florianópolis. Eu acredito que foi lá por 1990, eu ia dizer, 92. Eu acho que foi na década de 90, 90 alguma coisa. Porque eu estava fazendo residência de clínica médica e a tomografia chegou no Hospital Celso Ramos. Exatamente. Certo? Eu lembro que depois o pai foi fazer a próxima quando ela chegou, foi um acontecimento. E a primeira histórico. vez que eu vi na minha frente uma tomografia, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo ali. Que engraçado, gente, né? Isso aí é muito difícil e tal. Mas, de qualquer forma, eu lembro que Dr. Evaldo Schaeffer, pai da doutora Marcela Schaeffer, que foi um dos pioneiros da radiologia em Santa Catarina, em Florianópolis, doutor Evaldo, e que formou uma clínica, os filhos são radiologistas, e na época ele era meu professor, eu lembro que eu estava na residência, ele botou, Fábio, vamos ver essa tomografia, foi mais ou menos nessa época, certo? Porque depois Blumenau também começou a ter tomografia. Depois de Joinville teve Florianópolis então, e depois Blumenau. Iam para Blumenau fazer, ou para Joinville, aí começou a ter em Florianópolis. Eu não sei exatamente a data, mas foi na década de 90. Enfim, a anatomia, então, hoje é muito bem estudada pelo que a gente tem, cada vez com, que a gente chama assim, cada vez com exames mais sensíveis, com melhores resoluções. Hoje se detecta lesões cada vez mais no início dela. Você sabe que a evolução, fazendo um parênteses, da tecnologia da tomografia, ela é tão interessante, porque, vamos dar um exemplo, você tinha os tomógrafos mais antigos, que a gente chama que eles têm canais, 2 canais, 4 canais, 16 canais, 64 canais, hoje já tem de 120, 180 canais. Então, você lembra que a televisão, ela tinha a televisão analógica do tubão lá, Nossa, com tubos de imagem ainda existem, aí né? vieram as televisões digitais, as digitais, etc, aí passaram para as né? planas, então hoje você tem raio-x coisas. digital, tomografia digital, tudo isso. Então, a qualidade da imagem do exame, ela ficou melhor. A isso se dá o nome de resolução. A resolução da imagem... em alta resolução. Ficou melhor. Você lembra do pixel lá do computador? Então, antes o quadradinho, tem quantos pixels? Eu lembro dos pixels. Quantos pixels? Até as câmeras digitais que a gente comprava. Quantos pixels? Até hoje é assim, Até hoje, né? Assim, os celulares, quanto as câmeras. Mais resolução. Quanto melhor a resolução, melhor o aparelho, então está cada assim. vez mais sensível os equipamentos. Aí um paciente que tinha feito às vezes uma tomografia 5, 10 anos atrás, num equipamento mais antigo,
que o médico olhava lá, não via nada. Agora repetiu a tomografia, aí começa a aparecer um monte de coisa que não aparecia e batia o pânico, né? Porque, meu Deus, agora eu estou com câncer. Aí nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Isso aí era muito interessante, porque, na verdade... era assim, né? Na verdade, o paciente até tinha uma doença assim? benigna, né? Então, mas só que não se via. Então apareceu isso agora, que na verdade muitas vezes já estava lá, não era nada, atrás, mas como agora aparece no laudo, agora eu vou morrer. A gente se choca, né? Tipo, fui diagnosticada com câncer, e agora, doutor? Então, isso... Vamos falar disso daqui a pouquinho. Até porque relacionado ao PET scan, né? Que tem, inclusive é recomendado, se já tem pessoas com predisposição, se a família já teve alguém já que faleceu de câncer, então isso. A gente vai falar disso e mais um pouco, lembrando que o programa tem um oferecimento de supermercados De Pieri, atacadista e varejista. Na hora de comprar, a pessoa economizar? Não pense duas vezes. Temos 3 opções de supermercados De Pieri aqui em Tubarão. No bairro Fábio Silva, bairro Oficinas e bairro Vila Esperança. Nos supermercados De Pieri tem oferta todos os dias. Vai lá e confira. A gente volta já já com o Dr. Fábio Figueiredo Ribeiro, médico nuclear no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Até lá. Mulheres ainda querem casar, algumas gostam de mulheres. Olá, estamos de volta. Hoje o programa Mais Mulheres está falando sobre medicina nuclear e quem está conosco é o Dr. Fábio Figueiredo Ribeiro. Ele que é médico cardiologista e também médico nuclear no Hospital Nossa Senhora da Conceição e também médico em Florianópolis. Dr. Fábio está aqui conversando conosco hoje sobre um exame que muita gente ainda não conhece, que é o PET-CT ou PET scan, como é assim conhecido também. Agora, o PET scan, a gente estava aqui falando da evolução das tomografias computadorizadas, né? E a gente voltou lá, então. Nossa Senhora, hein? Misericórdia, 1986, alguns aninhos atrás, mas o PET scan, quando ele foi desenvolvido por quem e quando que ele chegou no Hospital Nossa Senhora da Conceição? Então, é uma quem que criou? Quem que inventou o PET scan? Americana, né? Tecnologia americana. Porque nós tínhamos de um lado a tomografia fazendo um exame e do outro lado a medicina nuclear fazendo um outro exame, separados, né? E tecnicamente, às vezes, é possível você pegar uma tomografia e fazer uma fusão de imagem com o exame de medicina nuclear, né? Dependendo de como ele é feito. Então, por que não fazer esse exame híbrido? Porque fica tecnicamente mais perfeito e hoje as coisas, pela resolução, como a gente está falando, são milimétricas, né? Então, você fazer uma imagem de um exame de um paciente ao mesmo tempo que você faz 2 exames, sem o paciente se mexer, sem o paciente se movimentar, ficando ali paradinho. Então, você tem 2 exames feitos de uma vez só e a fusão deles para a localização da imagem anatômica e saber e dizer que ali naquela região ali está tendo o que a gente chama de um metabolismo anormal daquela região, para não dar uma região errada, porque se o paciente se desloca, aquilo ali pode ir para... Eu estou dando um laudo que eu estou dizendo que o paciente tem uma coisa em outro lugar que não tem nada, né? Claro. Por isso que hoje, a fazer o exame ao mesmo tempo no paciente, com o paciente imóvel ali, mas o exame é rápido, sabe? Porque hoje uma tomografia você faz a tomografia de corpo total, assim, em 5 minutos, né? Sim, o paciente faz um rápido, escaneamento, né? Muito rápido, né? Está sendo muito evoluído, né? Tem aí as imagens, Biga? Pode voltar aí as imagens, porque eu não tinha visto. Estavam passando umas imagens aí, ó. Então. Que... Excelente! Biga, que show, Biga. Gratidão. A produção é incrível, né? Essa nossa equipe é show, hein, doutor Fábio? Olha aí, ó. Então, se a gente puder ver lá na imagem, né? A gente está vendo um exame feito. Olha esse só. aí é o PET, né? Esse é o PET. Então, o que a gente está vendo ali é a distribuição do metabolismo. Certo. Inclusive. Isso aí já é um exame de cardiologia.
É um exame de cardiologia. O último ali que foi mostrado, certo. né? Não sei se ele tem como voltar lá as imagens do PET, né? Mas o que é importante, esse aí é o equipamento. Então, é um equipamento... e nesse equipamento aí, nós temos 2 equipamentos, né? Certo. Temos a tomografia e o PET scan, junto com a tomografia. Por isso que o nome é PET-CT. Então, o paciente ele sofre PET scan porque o paciente vai ser escaneado, né? Sim. Ele vai da cabeça até os pés. Perfeito. O equipamento vai fazer uma varredura, que a gente Ele chama, faz uma né? varredura para identificar, por exemplo, qualquer tumor aparece no PET scan? Não, não é qualquer tumor. A grande maioria dos tumores, porque o nome tumor tem uma abrangência muito grande, né? Sei. Nós temos vários tipos de tumores. Sei, exatamente. Tá certo? A grande maioria dos tumores, eles têm o que a gente chama de metabolismo hiperglicolítico. Então, quanto mais agressivo é um tumor, mais ele consome a glicose. Exatamente. Por isso que a pessoa vai emagrecendo, inclusive, né? Esse comportamento hiperglicolítico, o metabolismo hiperglicolítico, funciona assim. Você tem lá, digamos, um nódulo, tá? Ou até um linfonodo, que a gente conhece como íngua, né? Um normal e um doente. Aquele linfonodo normal, ele não tem um metabolismo hiperglicolítico, ele capta a glicose muito pouquinho, ou então quase não capta. Tá? Isso o PET scan consegue diagnosticar? Então, é o que a gente vê pelo PET, porque a tomografia, ela não sabe dizer se aquele tumor está consumindo ou não glicose, ela sabe dizer se o PET, tumor... sim. o tumor, ele está de qual tamanho, se o nódulo está ou o linfonodo num tamanho normal. Certo. Digamos, um linfonodo, o tamanho normal dele é até no máximo 1 centímetro, tá? Então, se a tomografia vê um linfonodo de 3 centímetros, opa, aqui eu tenho uma linfonodomegalia que não está normal, né? Mas se ele vê um linfonodo de 1 centímetro, ele vai dizer que está normal. Mas junto com o PET, eu digo, esse linfonodo está normal porque ele também não está com metabolismo hiperglicolítico, ou seja, ele não está consumindo de forma normal a glicose no metabolismo dele. Está normal, eu tenho um valor que eu dou de normalidade para isso, tá? Agora, se eu vejo esse tumor ou esse linfonodo com uma captação muito aumentada da glicose, aí eu digo, esse linfonodo ou esse tumor ou esse linfonodo, ele, apesar de estar com seu tamanho normal, ele está doente, porque ele está com câncer, porque ele está com metabolismo hiperglicolítico. Aí dá para saber que é um Essa câncer. é a evolução da tecnologia. Olha. E quando eu tenho um tumor, um nódulo que eu detecto, eu tenho um tumor de mama ou um tumor de pulmão, e eu olho lá, esse tumor está lá, tem 10 centímetros, 5 centímetros, 3 centímetros, e aí ele tem um metabolismo glicolítico que eu dou um valor para ele, tá? Ele tem um metabolismo de 20, digamos. Esse tá a taxa metabólica dele. A taxa metabólica dele é 20. Eu começo a fazer o tratamento desse tumor. Antigamente se fazia o quê, né? Se fazia o acompanhamento dos pacientes apenas com a tomografia. E ainda se faz isso. Não é que antigamente, mas antigamente ainda só tinha tomografia. Né? Só existia a tomografia, né? Então, a gente se baseava muito e se baseia ainda hoje na resposta do tratamento à diminuição ou não desse tamanho desse tumor. Então, olha lá, ele era 10, agora está 5, agora está 3, está respondendo. Está respondendo. Ele era 10, passou para 20, não está respondendo. Agora, outra pergunta, uma dúvida. Certo, o paciente foi diagnosticado com câncer, um câncer nos ossos, tá? Apareceu câncer nos ossos e tal, e de repente ele está metastático, ele já atingiu outros órgãos. Só que eles não sabem a origem. Então, o PET scan, ele fornece esse tipo de informação, sabendo a origem, quero dizer, o câncer primário, né? Aquele que apareceu de primeira instância, não o metastático. Porque como identificar se de repente, às vezes pode confundir. Tem médico que já confundiu que a origem era do que pegou o órgão já na metástase e, na verdade, não era a origem do tumor. Bom, alguns pacientes, isso chama-se PET scan para detecção do tumor primário. Exatamente, do tumor primário. É uma indicação, né? Você solicita para o paciente um PET scan para detecção
do primário, ou seja, para descobrir da onde que se originou a metástase. Porque o paciente abriu o quadro clínico dele com a metástase, não com a descoberta do primário. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Quando o paciente, ele, digamos, descobre, faz um exame, um raio-x, uma tomografia, tem uma lesão no osso, tem uma lesão no pulmão, aí se faz a biópsia e através da imunohistoquímica vai lá e diz assim, ó, esse tumor aqui, ele é um tumor que parece que é um tumor de pulmão, ou tem origem da tireoide, ou tem origem de outro lugar, né, do câncer. Ele dá lá a possibilidade, né? Possibilidades. Provavelmente é um tumor de próstata. Tá? Em PET scan ele é preciso. Então, aí o médico solicita o PET scan para tentar descobrir aonde que está esse tumor primário. Então, o PET scan ele tem essa indicação. Entretanto, existe uma situação específica com relação a esse tipo de doença, que é a descoberta do primário. A gente faz bastante PET scan para a pesquisa do tumor primário. É por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu estou sabendo. Entretanto... Passarinho me contou. Entretanto, existe uma peculiaridade com relação a isso, é que muitas vezes o tumor primário desaparece. Sério? Sério, e você não acha. O próprio organismo se dá conta de resolver. Eu também já ouvi falar sobre isso, estudando sobre isso. Interessante, não se sabe até exatamente isso, né? O porquê, tá? Mas num percentual até de acima de 30%, você vai pesquisar o paciente dos pés à cabeça e não consegue achar o primário, e você é obrigado a daí esquecer o primário e tratar o secundário. Perdi o meu pai para o câncer, perdi a minha mãe para o câncer. Que eu saiba, eu não tenho. Mas e aí? Quero investigar. Posso fazer um PET scan para verificar se eu tenho ou não algum tipo de tumor no meu organismo? O Dr. Fábio vai me responder daqui a pouquinho, porque com oferecimento de Espaço Perfil, o novo conceito de beleza que chegou a Tubarão no Farol Shopping, mandando um abraço carinhoso, né, para a Letícia, minha amiga, te amo, ela que faz a minha manutenção de cílios, também a manicure no salão, mandar para a Jana, para a Vanessa, que manicure e tudicure, e para o Maicon, que é responsável pelo corte do meu cabelo, que aliás, cortei o tupetão, né, gente? Tava que era um fantochão, hein? Mas agora tá tudo certo. Gratidão de coração ao Espaço Perfil, e telefone para agendamento é 999841605, é o número do WhatsApp. Eu volto daqui a pouquinho para o último bloco do programa. Vocês não têm perguntas para fazer? Vão lá no Facebook, gente, a gente está ao vivo. Faça perguntas, eu sei que você está cheio de dúvidas. E aproveite a oportunidade, uma aula gratuita aqui no programa. Mas mulher também é cultura. Voltaremos já já. Mulheres gostam de homens que não... Mulheres gostam de homens, mulheres gostam de gastar, mulheres gastam o tempo, não gostam de ver o tempo passar. Algumas gostam de mulheres, algumas choram demais. Mulheres amam os filhos, mulheres amam os pais. Mulheres gostam de meias, mulheres gostam de batom, mulheres gostam de homens que não perguntam se foi bom. Estamos de volta. Eu deixei um trechinho da música para o Dr. Fábio saber do que as mulheres gostam. Agora ficou sabendo, né? Excelente, vou ouvir. Excelente, gostou, né? Mulheres gostam. E aí você não vai ter dúvidas do que realmente as mulheres gostam. E desde que eu comecei a rodar na íntegra a música da Marina Elali, essa cantora esplendorosa, minha amiga do coração, eu tenho o maior orgulho de chamá-la de amiga, porque essa mulher é extraordinária, um vozeirão. E teve várias músicas dela, trilha sonora na Rede Globo, nas novelas da Globo, né? Você que tanto tempo faz, você que eu já amei demais. Essa música, ela encerrou uma novela, uma cena no aeroporto.
Eu lembro como se fosse hoje, ela cantando. Então, Marina Lally tem uma voz fenomenal. E sabe de uma coisa? Ela cuida muito a garganta dela. Aonde ela vai, que tem ar-condicionado, ela sempre enrola um cachecol no pescoço. Jamais deixa o pescoço exposto. Olha só, para preservar a voz e para estar sempre aquecida, né? Enfim, doutor Fábio, bom, eu tive meu pai e minha mãe que faleceram de câncer, não é novidade para ninguém, porque eu falo várias vezes aqui. Graças a Deus estão lá juntinho de Deus, não ficaram para sofrer, embora tiveram um pouco de sofrimento, a gente sabe. Mas, e aí a preocupação, né? E agora, Sibeli, eu e a minha irmã preocupadas com a nossa saúde também, porque nós somos sérias candidatas também, sendo que eu perdi o meu avô com câncer de pulmão aos 68, o meu pai aos 68 com câncer de pulmão, com metástase no fígado, cérebro, cervical e coluna. A minha mãe com adenocarcinoma escamoso de vias biliares, que começou na vesícula e chegou metastático, era metastático, já estava no fígado. E a minha preocupação é, e agora? Eu posso fazer um PET scan para eu poder saber se eu tenho algum tipo de tumor, mesmo sem indícios no organismo? A princípio não tem indicação. Não tem indicação. Não tem indicação, tá? Porque o que a gente chama de screening ou avaliação do paciente do câncer, existe alguns cânceres, sim, que eles têm uma predisposição genética, exatamente, inclusive câncer de mama, né? E nesses casos, se faz primeiro uma avaliação com os exames convencionais, né? Exame de sangue, raio-x, tomografia, ressonância, ultrassom, etc. Uma vez que não tem a necessidade de você já mandar esse paciente para um exame assim tão de alta complexidade, se você ainda não tem a certeza de que esse paciente tem um câncer. Você reserva isso para uma fase em que você talvez tenha que usar, digamos, o que a gente chama de estadiamento, ou seja, você descobriu que a pessoa tem um câncer e dependendo do tipo de câncer, você quer saber se ele se espalhou ou não. Então aí você pode usar o PET scan para estratificar esse paciente, para saber se o câncer está localizado ou ele já se espalhou para outros órgãos, porque isso muda muito a conduta do médico. Mas, e se o paciente insistir e dizer, não, doutor, eu quero fazer o PET scan? Na insistência do paciente, se o médico dele, o oncologista, achar necessário, ele até pode fazer, sabe? Mas por que a gente não recomenda? Porque nada impede que daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, você dê um exame normal agora, tá? Mas isso não te garante de que daqui a pouco o câncer possa aparecer. Aliás, entendeu? nós não temos garantias de nada nesta vida, né? Certo? A única garantia é que um dia a gente vai partir. É verdade, né? Então, pensando nisso, ou seja, você está expondo o paciente a um exame, querendo ou não, ele vai tomar uma dose de radiação, que é um exame, claro, ele é um exame potente. É alta complexidade de alta mesmo, complexidade, né? Ele é um exame muito minucioso. E eu já fiz exames em pessoas que eles quiseram fazer o exame. E você já fez o PET scan em si? Eu já fiz em mim. Fez por indicação médica ou por autoindicação? Não, eu fiz por oportunidade. Eu tava por oportunidade. Eu estava em São Paulo, lá na época, fazendo o meu treinamento, né? Perfeito. E aí a gente aproveita o ensejo. Não, aí um dia lá aconteceu isso, que olha, faltaram alguns pacientes, sobrou, porque a tecnologia, mas só para terminar, faltaram alguns pacientes, e aí você quer, faltou alguém aí, a gente era os residentes lá. Doutor Fábio disse, eu vou. Aí alguém tem coragem aí de fazer o exame? Aí outra colagem. Mas por que coragem de fazer exame? Tem medo de câncer. Só em falar o nome de câncer a pessoa já... A doença é tão maldita que ela é literalmente maldita. Que antigamente nem se pronunciava o nome, era aquela doença. Não, tem gente que ainda não fala. Eu sei, principalmente os antigos. Eles dizem assim, não, a fulana está com aquela doença. Eu digo, que doença? Aquela doença. Eu digo, tá, mas tem tanta doença. Aí eu digo, tá, o CA.
É essa mesmo. O raciocínio deve ser ao contrário, né? E deve ser ao contrário. Quanto antes eu descobrir, melhor, né? Certo? Foi quando... Mas tem gente que prefere ficar na ignorância, ou ignorar o saber, né? Eu prefiro não saber... Como se não fosse acontecer com ele. Como se não fosse acontecer com ele. Infelizmente é assim, né? Mas, enfim... Fez e deu tudo certo. Deu tudo certo. Senão não estarias aqui. Foi muito curioso, porque você fica numa apreensão. Acredito. Fica, né? Então, tá vendo? Se o médico fica apreensivo, o paciente também pode ficar tranquilamente. Né, a gente tem uma expectativa, torcendo para dar tudo normal, mas é claro que sempre dá um frio na barriga, dá um frio na barriga, né? Eu queria fazer uma observação com relação à tecnologia do PET scan. O material que se usa para fazer o exame, ele é um material que nós temos que... Ele é produzido todo dia pela manhã em algum lugar do país. O PET, nós não temos material radioativo disponível nem no hospital, nem na minha clínica, nem em qualquer lugar. É mesmo? Porque esse material radioativo, eles são produzidos em ciclotrons. E esses ciclotrons tem em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Brasília, tá? Em alguns... Tem que esperar vir de outro estado. Então, ele é produzido, o material radioativo, ele é produzido pela madrugada, tá? Para de manhã cedo ele ser embarcado via terrestre ou por avião para chegar no seu destino. Certo? Então, isso é uma coisa que às vezes é importante entender, até porque, primeiro, para ver o quanto é complexa fazer esse exame. A tomografia está aqui. O contraste está no teu armário. Exatamente, está tudo à mão, né? Está tudo na mão. Agora, a substância radioativa, ela é produzida em determinados lugares e aí se faz toda uma logística para que chegue... Precisa-se, né? Fazer. No horário. Por exemplo, aqui em Tubarão, vem via terrestre de Porto Alegre ou Curitiba. Então, os exames começam mais ou menos a partir das 10 horas, justamente esperando a chegada. Sai de madrugada de lá? Sai de madrugada. É mesmo? E aí chega aqui nas quintas-feiras? Não, não é só quinta que faz o exame, porque tem outro médico que trabalha comigo. Tem outro médico, na verdade, não é só você, eu estou quarta e quinta e ele fica segunda e terça, então... Perfeito. Dá para ter exames praticamente todos os dias, tá? Certo. Se você compra o material radioativo de Brasília, ou de São Paulo, do Rio, eles vêm de Campinas também, eles vêm de avião. Então tem que fazer a logística para que o embarque, para que chegue aqui. Nossa. E por que eu falo isso? Porque isso é bem complexo. E tudo feito... E muito sério, né? E muito sério. Inclusive hoje o norte do Brasil e o nordeste estão enfrentando muitas dificuldades para fazer o exame porque houve uma diminuição grande na malha aérea. Tá? Inclusive hoje está se discutindo isso. Certo. Bastante. Alguns lugares do Brasil não estão nem conseguindo fazer o exame. Nossa. E isso é bem importante. Quanto tempo? Dura 5 minutos para fazer um PET scan? Não. O exame dura mais ou menos uns 20 minutos. Dependendo do exame, pode demorar. Quem não pode fazer? Minutos. Existe alguma contraindicação? Olha, assim, pelo PET scan, não precisa. A contraindicação que pode acontecer em algumas situações é que alguns exames, como a gente usa a tomografia, o paciente faz uso do contraste. Certo. Tá? Pode acontecer de precisar então, se do o paciente tem alergia ao contraste, a gente faz um preparo para que o paciente não sofra a alergia do contraste. Certo, isso hoje é bem comum, tá? E a contraindicação, assim, que realmente contraindica é quando o paciente tem algum problema renal, porque o contraste pode piorar a função do rim. Sim. Então, dependendo do tipo de problema que o paciente tem no rim, então a gente contraindica o uso do contraste. Então, são algumas situações bem específicas relacionadas ao contraste. Porque a radiação em si, ela não tem nenhum problema. Você alguma vez deixou de fazer um raio-x porque você tem alergia à radiação? Não. Não. Nem a tomografia porque você tem alergia à radiação. radiação. E, aliás, saindo daqui, eu vou fazer um raio-x do tórax. Não tem isso, tá? Nós estamos dando uma radiação para o paciente, numa dose muito pequena, que é dada na veia, certo, junto com um fármaco para estudar aquele tumor ou aquele órgão. Perfeito. Né? Junto com e até para fazer um mapeamento, porque o contraste ele permite fazer um mapeamento mais específico. Né? E essa
esse material radioativo que é produzido de madrugada, a gente chama que ele tem uma meia-vida de 2 horas. Nossa. Ou seja, a cada 2 horas a gente perde a metade do que foi produzido, ele desaparece. Não, a eficácia continua mesmo. Eficácia mesmo. Mas se eu compro uma dose, por exemplo, de 100, ela é produzido, digamos, ali em Porto Alegre, uma dose de 100, eu uso, digamos, eu tenho 5 pacientes, eu vou usar uma dose de 10 para cada paciente. Então, ele tem que chegar aqui, que a gente chama de calibrado, para eu... E isso tudo é previsto para eu fazer esses pacientes. Por isso que a gente faz o exame, começa pela manhã e termina logo após o meio-dia, porque o exame chega e a radiação, esse produto, quando ele chega, aí os pacientes já estão todos prontos para eu começar a fazer. Quanto tempo é dado o diagnóstico depois do exame, doutor, para a gente encerrar? Então, a gente dá... Se eu fizer hoje, quantos dias? Aqui em Tubarão, hoje, nós temos uma previsão do laudo de aproximadamente 5 dias. 5 dias, é rápido. Porque esse exame... Mas quando o médico precisa... Com urgência, é só o paciente ou o médico indicar que a urgência que ele é liberado em 24 horas. Perfeito. Principalmente se o paciente está internado. Como você disse no intervalo, aqui nos bastidores, nós precisaríamos um dia inteiro para conversar. Mas, infelizmente, temos que encerrar. O bom é que o Dr. Fábio sempre deixa um gostinho de quero mais, né? Mas quem sabe na próxima você vem para o café. Tem que vir na quarta. Daí a dona Ildete vai me desculpar, mas o cafezinho vai ser aqui, dona Ildete. Quem sabe ele traz a senhora para tomar um cafezinho com a gente, né? E aí fica conhecendo. Já pensou, dona Ildete? Quero muito conhecê-la. Beijo no seu coração, gratidão, doutor Fábio, é sempre um prazer tê-lo aqui. Gratidão ao Hospital Nossa Senhora da Conceição pela liberação do Dr. Fábio para explicar com muita propriedade sobre este exame de alta complexidade da medicina nuclear, que é o PET-CT ou PET-Scan. O Mais Mulher se despede por aqui. Desejo a vocês um ótimo dia. Até o próximo programa, se Deus quiser e Ele quer. E eu só gostaria de informar, com muito pesar, o falecimento do meu tio Bernardo Alves Laureano, que faleceu às 5h30 da manhã no Hospital Regional de São José. Ele seria velado e sepultado em Tubarão, mas acabei de ser notificada de que ele vai ser velado e cremado em Palhoça, tá? Ali em São José, provavelmente no crematório catarinense. Agradeço a todos a mensagem de carinho. Tio Bernardo deixou 3 filhas e 4 netos. Eu vou dizer que não foi 3 filhas, ele deixou 5, porque eu e a minha irmã éramos filhos do coração. Beijos para vocês e até a próxima. Mulheres gostam de gastar, mulheres gastam.